Seja bem-vindo a mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório e aqui você confere tudo sobre política e informação. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que foi deputado estadual 2 vezes, foi prefeito de Magé por 2 vezes e na última eleição foi reeleito com 88% de aprovação dos votos válidos, né? Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui. Renato, obrigado por você ter vindo aqui. Pablo, eu quero aqui te agradecer, a toda a tua equipe aqui do podcast da Folha Metropolitana por ter feito esse convite, né. Eu acho que a internet hoje, ela sem sombra de dúvidas é o maior veículo de comunicação, né, que existe, e é uma maneira da gente também prestar conta do trabalho que a gente executou, principalmente no município de Magé, né, como você bem disse, eu tive 5 anos e 3 meses, né, à frente da prefeitura de Magé. Então, poder falar um pouco da política de Magé, da política do estado, é sempre muito importante, né, ainda mais a gente que está agora nessa batida aí, com a nossa pré-candidatura de deputado federal. Então é sempre bom a gente falar um pouco do nosso trabalho, para as pessoas também terem a oportunidade de nos conhecerem melhor. É isso aí, o Folha ele foi criado para ser um espaço democrático e principalmente para informar as pessoas, né, sobre política, porque política a gente sabe que é um assunto que rege a nossa vida, tudo na nossa vida é política, e as pessoas não, eu acho que falta informação sobre política, né, para essas pessoas. Então, vamos lá, Renato, para a gente começar, acho que uma grande pergunta que paira no ar aí é por que que você deixou de ser prefeito para concorrer, né, como pré-candidato a deputado federal? Pablo, dizer o seguinte, eu sempre tive um sonho de ser prefeito de Magé, né, e Deus me deu essa oportunidade, o povo de Magé também me deu essa oportunidade. Ganhei uma eleição em 2020 muito difícil e fui reeleito com uma votação histórica, né, como você bem disse aí, quase 90% dos votos da nossa cidade. Mas chega num determinado ponto que a gente quer fazer e não consegue. Não consegue por conta de vários motivos, principalmente a questão financeira. Uhum. É o município que decide caminhar sozinho, sem apoio do governo do estado, sem apoio do governo federal, ele, para caminhar sozinho, ele tem que ter uma receita muito alta, né. A gente tem aqui alguns municípios que sobrevivem sem apoio do governo estadual e federal, como, por exemplo, Maricá, Niterói, esses municípios da região dos lagos, que estão recebendo aí muitos royalties, que não é o caso de Magé. Magé é um município que eu classifico como pobre, né, a gente tem ali menos de 1 bi de receita para cuidar de mais de 250 mil pessoas, Sim. né, com uma série de problemas que já vem se arrastando aí durante todos esses últimos anos. Nós conseguimos avançar muito. Há muita coisa que eu quis fazer, infelizmente eu não consegui, né, tornar realidade por não ter, de fato, condição financeira, por ser um município que tem os seus limites, né. Uhum. Então eu, sem sombra de dúvidas, a gente tem a oportunidade de estar lá em Brasília, né, como deputado federal, eu acho que vai ser mais uma porta que vai estar aberta para o município de Magé. A gente, quando é deputado, não é deputado só de um município, mas por morar em Magé, por ter sido prefeito de Magé, né, por ter toda essa conexão com a cidade de Magé, a nossa prioridade, sem sombra de dúvidas, vai ser o município de Magé. Então, assim, foi uma decisão muito difícil, eu classifico como a mais difícil de toda a minha vida, abrir mão de um sonho, né, eu saí praticamente da minha zona de conforto, né, eu estava reeleito com mandato até 2028, abrir mão desse sonho para concorrer novamente a uma nova eleição, tendo agora que percorrer todo o estado do Rio de Janeiro, não é nada muito fácil, mas, para o município de Magé eu tenho certeza que vai ser muito importante, e para o meu projeto também político, meu projeto pessoal também é muito importante. Eu tenho sonhos altos, eu acho que eu sou muito novo, tenho 35 anos de idade, e a minha idade me permite sonhar. Uhum. Então, eu não tenho dúvida de que fazendo um bom mandato de deputado federal, saindo dessa bolha daqui da nossa região, né, a gente conseguindo também entregar, emendas, verbas, benefícios em outras regiões, isso também vai me colocar num outro patamar, para que a gente possa alçar aí voos maiores, né. Então, assim, foi uma decisão muito difícil, mas não me arrependo, até porque eu também tenho a tranquilidade de ter saído da prefeitura e ter deixado a minha irmã, a Jamile Cozzolino, que era minha vice, que agora é a atual prefeita, que tem o mesmo pensamento, que faz parte do meu grupo político, que que com certeza vai dar continuidade a todos os nossos projetos, vai concluir muitas obras que eu iniciei e que tem sido aí também uma excelente prefeita. Então, assim, foi uma decisão difícil, mas eu estou em paz, estou muito confiante
que esse novo projeto político, né, que eu entrei, vai ser muito importante para o município de Magé. Uma campanha não é fácil, né, é uma coisa bem dura, só quem trabalha com política sabe como é que é a vida de fazer uma campanha a nível estadual, né. Você falou aqui que você, é é de Magé, né, todo mundo sabe disso, eh, mas assim, você veio de uma família muito tradicional, né, na cidade de Magé. Como é que foi essa sua entrada na política? Foi uma imposição ou foi uma inspiração mesmo sua, uma vocação? Eu, na verdade, sempre tinha, né, sempre tive um sonho de ser prefeito. Não tinha sonho de ser deputado, não tinha sonho de ser vereador, sempre tinha um sonho de ser prefeito, porque eu sempre me inspirei muito no meu avô, né. Meu avô foi quem iniciou, foi quem plantou a semente da política dentro da nossa família, né. Foi prefeito de 83 a 86, infelizmente ele morreu durante o mandato dele, mas foram 3 anos de muito trabalho, de muita realização, e hoje eu fico muito feliz, porque caminhar em Magé, encontrar moradores até hoje que falam, que contam a história do meu avô, antes de estar na política, isso sempre foi uma inspiração para mim. Uhum. Cara, eu quero ser que nem meu avô, né. Sei. E poder ter tido essa oportunidade, poder, às vezes, né, por muitas pessoas ser comparado ao meu avô, também é motivo de muita felicidade. Então não teve nenhuma, pressão em cima de mim, de nenhum familiar, dizendo que eu tenho que ser candidato, isso não houve, né. Pelo contrário, foi mais uma vontade minha ver, Vocação uma própria. vocação que eu tinha mesmo, uma inspiração, como eu disse aqui, do trabalho que meu avô fez quando ele teve a oportunidade de ser prefeito, e também os meus amigos, as pessoas ali que moram perto de mim, que me conhecem, né, que sabem, do meu caráter, do meu jeito de ser. As pessoas falavam para mim: "Renato, pô, você é o cara, você tem que entrar, você tem que Perfil fazer, para isso, tem né. perfil, você já tem, né, toda essa história familiar, então, cara, não perca tempo com essa tua oportunidade". E aí eu vim, de fato eu era muito novo, na época eu tinha 21 anos de idade, vim candidato direto a deputado estadual. A Núbia Cozzolino, minha tia, né, foi a pessoa que naquele momento mais me ajudou. Nós conseguimos vencer uma eleição muito difícil, vencemos com 26.000 votos, e dali começou toda a minha trajetória na vida pública. Eu sou também de uma família muito política em Caxias, que é da família Tenório Cavalcante, né, Ah, mas eu não herdei o dom político para estar à frente, né, disso, né. O trabalho é mais bastidor. Quem me conhece sabe que eu trabalho com marketing político há muito tempo, então eu fui para outro lado, mas também no meio da política, né, a política está no sangue da família, não, é, a gente não consegue fugir disso. política ela tá em todo lugar, todo Verdade. tempo, né, até aquelas pessoas que não gostam da política, elas fazem a política, fazem sem perceber. Você conversar com sua esposa ou com seu marido É em política, casa é política. é isso. Você ceder, né, saber ceder, é isso, política é isso. E conta pra mim, Renato, como é que foi essa jornada sua, assim, de garoto ali, de infância, até você chegar hoje aqui como pré-candidato a deputado federal? Como é que foi essa sua infância, Cara, juventude, né? eu sou nascido e criado em Magé, né, então eu vivi ali a minha infância inteira, construí um grande ciclo de amizades, como toda criança apaixonado por futebol, jogava lá nos campos de várzea, né. Você tricolor, né? Sou tricolor de coração, apaixonado. Sofredor. Não, sofredor sofredor, quando fala que é sofredor, porque o cara é flamenguista, né. É óbvio, né, mas aí não pode esquecer do gol do Renato Gaúcho de 1995, né. Aí é isso, vamos ver, vamos lá. Mas, foram, assim, momentos, inesquecíveis, né, que eu vivi, a minha infância ali, a minha juventude, né, com o meu ciclo de amizade. Estudei no colégio da minha mãe, né, no Centro Educacional Cozzolino. Não sei se as pessoas sabem, mas a minha mãe, né, ela tem uma rede de escola ali na nossa cidade, é uma educadora, foi quem me criou, criou minha irmã. Eu particularmente sou suspeito de falar, mas, eh, minha mãe, para mim, é a maior educadora que eu conheço na vida. E É. e dali a gente começou, né, criar esse nosso ciclo de amizade, de frequentar, né, os comércios da cidade. Eu sou um cara que tem uma conexão com Magé muito grande, né, de frequentar mesmo, de acordar, de vir Vive a cidade, né? vivo a cidade constantemente. As pessoas que me conheceram antes da política, elas têm a certeza de que eu não mudei em nada, meu irmão. O Renato, quando coloca um chinelo no pé, uma bermudinha, uma camisa do Fusão, que vai ali no bar, toma uma cerveja, que vai na feira, come pastel, toma um caldo de cana, eu não estou ali fingindo ser quem eu não sou. É o Renato de antes, é o Renato, de ontem, é o de agora e vai ser o de amanhã.
né, porque muitas das vezes o político ele veste, né, aquela fantasia, aquela máscara, Sim. finge ser porque não é. Ou E seja, não é fácil, né? graças a Deus não é o meu caso, né. Hum. Mas foi, assim, uma experiência muito boa, poder conviver mesmo com o município, Sadia, de né? ter toda essa relação, todo esse afeto mesmo, né, com o município de Magé, essa conectividade com o município de Magé. Eu, na verdade, herdei isso tudo da minha família, né. Quando você fala de Magé, naturalmente você lembra a família Cozzolino. Quando você fala de Cozzolino, naturalmente você lembra Magé. Então nós temos essa conexão muito forte com o município de Magé, né. Então assim, algumas coisas a gente tem que mudar mesmo, né, você sai de uma juventude onde você não tem muitas responsabilidades, Sim. né, e da noite para o dia tu vira a chave. Cara, tu hoje é um representante, hoje você é deputado estadual, né, nem representante só de Magé, você é representante do estado inteiro. Verdade. Então muitas das coisas que eu fazia, eu parei de fazer. "Pô, calma aí, agora eu preciso aqui, ter postura, agora eu sou vitrine, né, as pessoas elas vão querer se espelhar em mim, então aqui, isso aqui eu não posso fazer mais". Então eu passei também por uma fase de amadurecimento, né, e a Alerj foi muito importante para isso. É uma grande Eu escola ali, né? eu cresci muito na época que eu fiquei na Alerj como deputado estadual, né. Eu digo que se eu não tivesse essa experiência de ser deputado, talvez eu não teria sido um prefeito que tivesse uma votação tão expressiva como essa, né. Então muito das minhas conquistas como prefeito, eu considero que foi também pela escola que é a Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então assim, fazendo um breve resumo, né, da minha infância, da minha adolescência até agora, o Renato é o mesmo, com as mesmas manias, né, com os mesmos costumes, com os mesmos sentimentos, né, com o mesmo afeto com o município de Magé. Lógico, um pouco mais maduro, né, responsável, agora também construí uma família, casei, tenho filho. Algumas coisas mudaram, mas caráter é uma coisa que eu sempre digo, né, caráter não muda. Sim, Quando você é bom, você é bom. Quando você é ruim, você é ruim. verdade. Quando você tem aquele jeito, você tem aquele jeito e pronto, acabou. Por mais que as pessoas às vezes tentam mudar, né, você não consegue, porque tu é aquilo ali e tu vai entregar aquilo ali. Então é mais ou menos isso. Ah, bacana. Você falou aqui que ficou 5 anos, né, 2 mandatos e meio quase ali, não, 1 mandato e meio, né, quase. Você nesse tempo que você ficou à frente da prefeitura de Magé, que você quais foram as áreas que você considera que mais avançaram? Cara, a gente fez muita obra. Quando eu falo obra, eu falo não só de infraestrutura, né. Construiu muitas escolas, creches, postos de saúde, fizemos muito asfalto na cidade. Você poder ver um bairro que não tem desenvolvimento nenhum e você entrar ali com a infraestrutura, fazendo saneamento básico, asfaltando, colocando uma iluminação decente, né, dando qualidade de vida para as pessoas, isso é gratificante demais. Mas eu considero que o maior feito da minha gestão foi devolver para o funcionário público a motivação. Hoje, o funcionário de Magé, ele trabalha motivado. Trabalha motivado não só por receber em dia, né, porque do período que eu fiquei como prefeito, eu nunca trazia um salário. Isso é o básico, né? Sempre paguei dentro do mesmo mês trabalhado. As pessoas falam: "Ah, mas é obrigação", eu concordo que é obrigação, Uhum. mas em gestões passadas, os prefeitos nunca tiveram essa obrigação. Entendi. Os prefeitos nunca cumpriram com a sua obrigação. É, pagavam sempre de forma desordenada. A saúde recebia dia 10, a educação recebia dia 15, não. Eu acabei com isso, eu unifiquei o pagamento e todo mundo sempre recebeu em dia. A Jamile também está dando continuidade a isso, né. A gente valorizou muito o serviço. Não consegue se programar, né, sabe que vai Exatamente. Nós receber. criamos, Pablo, que não tinha em Magé, um instituto de previdência. Eu classifico o instituto de previdência como a menor conquista. Você poder devolver a motivação, você poder devolver ao ao servidor o sentimento de que o servidor está sendo valorizado, está sendo cuidado, que quando ele trabalhar, chegar no fim da vida dele, lá na hora de aposentar, ele vai ter lá todos os seus direitos, Uhum. né. Isso Dá segurança para o cara. isso é muito bom, isso faz a cidade funcionar. Porque, de fato, quem está na ponta fazendo o hospital funcionar, quem está na ponta fazendo a escola funcionar, são os servidores. Sim. Então eu
Eu sou formado em administração, né, de empresas, né, sou administrador. E o período que eu fiquei à frente de algumas empresas da minha família, eu sempre cuidei dos meus funcionários. E a prefeitura não é muito diferente disso. Sim. A diferença é que é uma empresa pública. E a gente precisa, de fato, valorizar, cuidar, né, dar os seus benefícios para os seus servidores. E é o que eu venho fazendo, o que eu fiz durante todo esse período, né? Fiquei como prefeito 5 anos e 3 meses. E eu posso aqui te afirmar, com toda a humildade, quem me conhece sabe que eu sou muito pé no chão, mas não teve no município de Magé um prefeito que tenha valorizado tão bem os servidores como eu. Isso aí eu estou assim afirmando. Pode ter feito mais coisas que eu, mas ter valorizado o servidor como eu valorizei, eu desafio falar que teve um outro que fez mais do que eu por servidor. Nossa. Então eu classifico a criação do instituto, né, a valorização do servidor como, a menor conquista da minha gestão. Bacana, porque quando o servidor ele está motivado, ele sabe que tem uma garantia quando ele se aposentar, trabalha melhor, atende melhor as pessoas e as coisas começam a funcionar, né. Cara, eu peguei processo lá de aposentadoria a pessoa deu entrada em 2015, a pessoa estava lá 6, 7 anos esperando para ter lá só uma assinatura do prefeito que está aposentado. E eu nunca aposentei ninguém tirando os seus direitos, tá? Preservando sempre a gente. Preservando. Nós demos o anuênio, que é um direito, né, do servidor público, que nenhum outro prefeito deu, nós demos o anuênio, pagamos o retroativo e fizemos várias outras coisas. Bacana. Então, assim, poder valorizar e poder ver o seu funcionário, né, o servidor, trabalhando de uma forma motivada, isso A cidade vai do verde. cidade avança. É. E agora a sua irmã está lá à frente, né, da prefeitura, e o que que você considera, assim, que ainda falta avançar na cidade? Porque Magé é uma cidade muito complexa, né, É. muita gente, é uma cidade grande, o que que você acha que ainda precisa ainda agora, que vai ser o foco agora? Transporte público, sem sombra de dúvidas, foi o meu calcanhar de Aquiles e está sendo o calcanhar também da Jamile. Uhum. Não depende só da gente, né. Inclusive, antes de sair, eu coloquei lá os amarelinhos, né, colocamos ônibus gratuito, mas que não é o suficiente, porque, só faz a linha municipal, né, e mesmo assim a gente não conseguiu ainda atender todos os bairros, mas já é muito grande. Mas eu encontro ainda muito trabalhador que tem dificuldade de pegar ônibus, de ir para o centro do Rio, de ir para outro município, então o intermunicipal ainda está sendo um grande problema. Assim, o transporte público de uma maneira geral Sim. é ainda um grande problema. Eu acho que não é só de Magé, eu acho que principalmente a Baixada Fluminense sofre muito com a deficiência do transporte público, né. Aqui nós temos um trem, que inclusive passa aqui em Guapimirim, né, um trem, porra, muito antigo, talvez o mais antigo do Rio de Janeiro. Verdade. Ainda a diesel. Você chega em outras cidades aí, E aí ao final da linha ainda, você chega em outras cidades, como aqui, próprio Caxias, já tem um trem elétrico, entendeu. Então, eu acho que vai ser um desafio, que a Jamile vai ter que enfrentar, mas a gente em Brasília, nós vamos com certeza, procurar abrir portas para a gente poder resolver esse problema, esse gargalo que já vem se arrastando, não é de agora, não foi criado na minha gestão esse problema, tá? uhum, Esse problema já vem desde 2012, quando fizeram a concessão, né, com uma empresa de durante 25 anos, essa empresa presta um péssimo serviço no município, que inclusive entrou na justiça tentando derrubar, né, a questão dos amarelinhos, mas graças a Deus, né, o juiz não concedeu esse direito a essa empresa, então os amarelinhos continuam circulando, né, no município de Magé, mas o transporte público eu classifico como o nosso maior gargalo. você falou desse problema, né, dos trabalhadores irem, para os seus trabalhos e tudo, e a gente vê isso de uma forma geral até na Baixada como um todo, como você disse. A gente sabe que a Baixada é a grande mola, né, de propulsão do estado, boa parte da mão de obra, sai da Baixada Fluminense para trabalhar ali na capital, em outra cidade, eh mas a gente vê que a Baixada, ao longo dos anos, ela é meio esquecida, né, a gente não vê a cidade, a Baixada como um todo avançando como, por exemplo, a capital avançou nos últimos 20, 30 anos aí. O que que você acha que falta para a Baixada decolar, né, visto que a gente tem um potencial enorme, né, a gente tem grandes cidades como Caxias, Magé, que geram muito recurso para o estado, mas não tem esse retorno, né. Você acha que faltou
enfim, um olhar mais carinhoso do Estado e do governo federal com a Baixada? Óbvio, eu acho que quando vocês têm ali políticos sérios, né, que fazem políticas de verdade, priorizando sempre o bem-estar da população, eu não tenho dúvida de que o bairro, o município, a região desenvolve, né. Uhum. Mas o Rio de Janeiro, eu estava até ontem conversando, né, quando você coloca, Rio de Janeiro na internet, ou quando você pega um cartão postal, é sempre a foto lá do Cristo Redentor, Sim, Pão de Pão de Açúcar, né, e farinha. esquecem da Baixada, como também esquecem do interior, como esquecem da região metropolitana. Então, eu acho que a gente precisa ter políticos que façam por um todo, né, que não faça aquela aquela tapar o sol com a peneira, né. Aham. Vai ali no Rio de Janeiro, que é onde a gente recebe mais turistas, né, que é a capital, né, e faz ali aquele bem bolado, dá aquela maquiagem, né, para fingir ser o que o Rio não é. Uhum. Mas a Baixada, ela precisa ser olhada e eu não tenho dúvida, né, de que a gente agora indo para esse novo objetivo nosso, né, indo para essa nova tarefa, essa nova missão, uma de uma candidatura de deputado federal, a gente tendo êxito, a gente vai lutar muito para que não só Magé, não só Guapico, como toda essa região, ela possa vir desenvolver, né. A gente tem um potencial muito grande. Eu tiro aqui, por exemplo, o meu município, Magé, nós temos a agricultura muito forte, né. Classifico inclusive a agricultura de Magé uma das melhores do estado do Rio de Janeiro, né, uma das maiores, e pode ser sim, talvez uma das maiores fonte de renda, né, do estado. Mas a gente precisa ter um investimento maior, a gente precisa ter um olhar, né, diferenciado, e que infelizmente, muitos governadores que passaram não tiveram. Mas eu tenho esperança de que a gente aí nesse próximo pleito, né, no próximo ano, a gente vai conseguir, eh, convencer e sensibilizar o próximo governador a olhar com mais carinho aqui para a Baixada Fluminense, né, por um todo, né. Uhum. A gente, essas eleições, muitas pessoas falam que vão ser decisivas, né, para o futuro do Estado, né. Acho que chegou o momento de realmente virar a página do Estado e ver se o Estado decola, né, porque a gente vê que o Estado também de cabeça para baixo, dá uma confusão danada. A gente É, precisa alinhar isso para poder se eu avançar. fosse o governador do estado, né, um dia, se Deus quiser, se Deus me der essa oportunidade, eu vou fazer isso que eu vou falar aqui agora. Eu botava a sede né, do governo do estado na Baixada Fluminense. Baixada é o canhão, cara. É o canhão, é a mola, né, do Baixada Estado. é tudo. Já viu quantos milhões de habitantes tem Sim. a Baixada Fluminense? E acaba que muitos políticos só lembram da Baixada na época da eleição, né. Aham. Mas você poder governar o Rio de Janeiro dentro da Baixada Fluminense seria um diferencial. É, verdade, você ia estar próximo. Você é pré-candidato a deputado federal, mas, assim, muita gente, né, não sabe o que realmente um deputado federal faz, né. Queria que você falasse, explicasse um pouquinho o que um deputado federal faz e como você, sendo eleito lá em outubro, né, como que você poderia ajudar, né, não só a Magé, mas o estado como um todo. Na verdade, o deputado, a principal tarefa dele é legislar, né, é criar leis, né. Nós temos aí diversas leis, inclusive que precisam ser alteradas, que precisam ser modificadas. Eu sempre bato muito na tecla da lei penal. É, até um dos assuntos que depois a gente pode vir a abordar, a Sim, questão da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro, né. A lei tá na nossa pauta aqui. a lei penal é uma coisa que a gente precisa, estudar e ter sim, né, um olhar diferenciado. Não dá para deixar ela do jeito que está. Ver também essa questão da tributação, né, a quantidade de imposto que o empresário paga, ninguém aguenta mais, cara, ninguém aguenta mais. Uhum. E aí você vê aí um monte de empresário fechando a porta do seu comércio, porque vive para pagar imposto. Então assim, a principal função, a principal tarefa do deputado federal é legislar, fiscalizar os atos do executivo, né, Uhum. para onde está sendo empenhado cada dinheiro, né, os bilhões lá que tem no governo federal, está indo para o Ministério da Agricultura, está indo para o Ministério da Como é que Infraestrutura, está sendo isso aplicado? como é que isso está sendo aplicado, né. E também o deputado federal tem uma certa autonomia
por ter emendas, né, por ter verbas. Então, Que ajudam muito as cidades só pequenas. função eu classifico essas, né, de você poder, fazer a fiscalização, de você poder criar leis e de você também destinar emendas para as cidades, né. Então, eh, sem sombra de dúvidas, a gente tendo a oportunidade de estar lá como deputado federal, isso é o que a gente vai priorizar no nosso mandato. Bacana. Eh, a segurança pública vai ser um dos principais temas, né, dessa eleição agora de outubro. Como é que você avalia a situação da segurança pública no estado? Você acha que é o maior problema hoje do estado é a segurança, né? É a segurança pública. E aí acaba que uma coisa vai ligando à outra, né. Eh, eu acho que nós temos uma polícia militar muito boa, mas ao mesmo tempo desmotivada. Uma tropa de guerreiros que saem de casa todos os dias para trocar tiro com o poder paralelo e que por muitas das vezes, quando mata um traficante, um bandido, é julgado, é condenado, às vezes perde até o teu tempo de casa, a tua farda, é preso, é exposto, e se morrer, se torna apenas uma estatística. Então, as coisas têm que a gente precisa mudar essa visão. Você chega nos Estados Unidos, o policial lá, ele é tratado como uma autoridade de verdade. O policial aqui, esses dias eu estava no Rio de Janeiro, a 100 metros da cabine da polícia, estava o poder paralelo construindo um muro no meio da rua. Os caras, meio-dia, portando um fuzil, o outro de radinho, e os 3 homens trabalhando na obra lá, construindo um muro de concreto. Isso aí é um abuso, cara. Isso é um afronto, não só ao policial, mas à sociedade, sabe. Eu não moro nesse local, mas eu estava passando por lá, falei assim: "Cara, eu tô me sentindo afrontado", sabe. Que coisa é a ausência, é o submundo, sabe, é o submundo. E a gente vê aí muitos políticos abordarem o tema da segurança pública, né, muitos políticos que nessa eleição vão querer levantar essa bandeira, né, mas a gente precisa ver a ação, a gente precisa ver de fato as coisas acontecerem. O policial militar ele precisa ser valorizado, ele precisa ser motivado, precisa ter um salário digno, Sim. precisa ter os benefícios, precisa ter um equipamento de verdade, carros, viaturas, armas. Até porque o poder Por muitas das vezes é um você poder entra. enorme, né? Uma vez eu estava voltando da região dos lagos, passando ali pela Magé Manilha, e entraram na minha frente uns 4 bandidos. Deram uns 3 tiros para cima do meu carro na época não era blindado, Cara, era um carro oficial da Lerj. O motorista na hora freou, eles renderam todo mundo, me jogaram no chão, jogaram meu motorista no chão, até uma coronhada me deram e levaram o carro embora, roubaram a gente e tal. E a 50 metros da onde aconteceu isso tinha um DPO, ali em Tambi, né, tem um aham. DPO ali em Tambi. Nós fomos andando pro DPO. Eu, meu motorista, o pessoal que estava junto comigo, meus assessores, fomos andando pro DPO. Chegamos lá, tinha uns 3 policiais dentro do DPO. E nós contamos para os policiais o que tinha acabado de acontecer. E eles falaram assim: "Deputado, a gente fica aqui sem saber o que fazer, porque eles passam até dando tiro em cima da gente aqui". Aí mostrando pra gente assim, ó, as marcas de tiro. Então, muitas das vezes o policial entra numa linha de combate com um traficante, e ele não tem nem o poder de fogo que o traficante tem. Então muita coisa tem que ser revista, entendeu? O policial tem que estar motivado. O policial não pode, punir, não pode ser punido se caso vier num confronto, um bandido, vier matar o bandido, ser punido, perder tua farda, ser exposto, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Tá no risco Isso é um gigantesco ali, absurdo. né? E a questão da lei penal, como eu disse aqui, Uhum. você prende o Pra gente bandido 3 dias, uma semana, 10 dias, um mês, depois tá solto. Aí ele enxuga gelo e isso vai desmotivando a tropa, entendeu? Então assim, eu acho que a gente precisa
eh, avaliar e fazer sim uma mudança drástica na segurança pública, mudar isso tem que vir de Brasília para o Rio, não tem jeito. Próximo governador aí que tiver que ganhar, achar que ele vai resolver isso sozinho, não vai resolver. Tem que vir a força, o poder, as leis, as coisas têm que mudar, tem que ter o apoio de Brasília. E a gente, tendo a oportunidade de estar lá em Brasília, com certeza a gente vai mexer nisso, né? Entendi. Não dá mais para a gente ligar a televisão todo dia, bala perdida mata uma médica na linha amarela. Bala perdida mata um trabalhador que está indo todo dia. Linha amarela ninguém aguenta mais. Linha amarela, linha vermelha, Vida Brasil. Verdade, as pessoas ficam com medo até de ir no final de semana ir passear em algum lugar, porque você pode correr o risco de tomar um tiro, Não dá, pelo amor de Deus. É. E assim, você falou dessa questão de vir de Brasília, essa mudança, né, e pegando o gancho no que você falou, existe uma discussão, né, sobre municipalizar parte da segurança, né. O estado ficaria responsável pelo planejamento e as prefeituras ficariam com alguma execução, tipo: "Ah, essa região aqui a gente precisa de tantos policiais", essa operacionalização ficaria a cargo da prefeitura. Você acha que isso funcionaria na prática? Não, eu não concordo com isso. Hoje, a Polícia Militar, o Estado já tem um programa que, na minha opinião, funciona, que é o PROEIS. Se o prefeito quiser, do município, investir na segurança pública, colocar mais agentes, né, nas ruas, em determinado local que ele acha que é melhor, que precisa ter ali, né, um reforço, que ele faça adesão ao programa PROEIS e que coloque essas polícias, né, dentro desse programa. Agora, você dá a autonomia para o prefeito comandar a polícia militar no seu município, acho que isso não tem como dar certo. Porque cada prefeito pensa de uma forma. Tem prefeito que é mais de esquerda, tem prefeito que é mais de direita, entendeu? Tem políticos aí que a gente tem visto na televisão que é ligado ao poder paralelo. Então, cara, não dá pra gente eh, deixar 92 prefeitos tomarem conta, né, da polícia militar. Não tem como isso dar certo. Bacana. Renato, vamos falar agora de uma coisa mais leve, sair dessa, né, do lado político, entrar agora no lado Renato pai, você foi pai recentemente, Foi. né, como é que é para você conciliar a vida pública da vida familiar, da vida privada? Ô, Pablo, você tem filho? Tenho. Tem, né? Tenho um e crio outro. Eu vou te falar uma coisa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quero até aproveitar aqui a oportunidade e falar para quem está enrolando a tua esposa, não perca essa oportunidade, meu. É a melhor sensação da vida, Verdade. você ser pai, você poder acordar. Hoje eu acordei com a minha filha, estava mostrando aqui para os amigos, a minha filha no braço, aquele cheirinho de neném. Muito bom. Melhor coisa do mundo, cara. Melhor coisa do mundo, você poder constituir uma família, né? Você poder chegar em casa e ter para quem viver. Isso é muito bom. Isso é um incentivo, isso é uma motivação Muda a mente, muda né? a mente, entendeu? Mas, assim, poder conciliar é difícil, cara. Né? É difícil ainda mais quando você está numa pré-campanha, onde você tem que rodar o estado inteiro, né? Se fosse uma pré-candidatura municipal, seria mais tranquilo. Você dorme em casa todo dia? Dorme em casa todo dia, né? Agora, como a gente está tendo que rodar em todo o estado, por exemplo, eu dormi 2 noites fora, dormi de segunda para terça e de terça para quarta na região dos lagos. Então, realmente, é um pouco sacrificante, mas é São ossos do ofício. durante um período só, Hã. isso aí não é para sempre, mas é lógico, isso aí a esposa sente falta, né. A filha Apoia. não, sempre me apoiou, né, nas minhas decisões, inclusive quando eu fui renunciar ao mandato de prefeito, ela o tempo inteiro do meu lado, me deu força. Eu não tenho o que falar da minha esposa, pelo contrário, só agradecer mesmo por estar sempre presente na minha vida, por estar sempre me motivando. Ela sabe que isso aí é o meu sonho e passou a ser o sonho dela também, Legal. né. A nossa filhinha tem 3 meses, eh, a gente que às vezes se sente culpado por estar perdendo, né, Aquele momento, aqueles né? momentos, né. Hã. Mas eu sei que é durante só um período, passou outubro, a gente vai estar mais tranquilo, a gente vai estar mais calmo e vai voltar a dar aquele vida 100% de A atenção vida pra família. quase normal. É isso. Não, é legal. A gente está chegando já aqui ao final do nosso papo, né?
Mas quero pedir a todo mundo que chegou até aqui, que assistiu esse papo bacana aqui até agora, para se inscrever, comentar e deixar a sua inscrição, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, para você não perder nenhum conteúdo como esse, né? Um conteúdo informativo, apresentando suas ideias, né, a sua visão política. E eu queria agora que você deixasse as suas considerações finais, né? Pode olhar para essa câmera aqui e deixar o seu recado final para gente. Pablo, primeiramente te agradecer toda a equipe aqui, né, do teu podcast, que abriu as portas para a gente poder fazer essa entrevista, para a gente falar um pouco da política local, da política do Estado do Rio de Janeiro, da política nacional, né? Sim. Eu estou aí nessa empreitada, nessa pré-candidatura. Como eu disse aqui, foi uma decisão muito difícil abrir mão do meu sonho de ser prefeito, de entrar agora nessa nova missão, mas eu estou muito convicto que, tanto para Magé como para o Estado do Rio de Janeiro, vai ser muito importante. A gente vai trabalhar como nós trabalhamos aqui como prefeito. As pessoas que acompanharam o meu mandato viram o quanto eu me doei pelo município de Magé. Foram 5 anos e 3 meses vivendo mesmo o município de Magé, e pode ter certeza que não será diferente como deputado federal. A gente sabe o que tem que ser feito, agora a gente precisa colocar em prática muita coisa. Como eu digo sempre, né, uma andorinha só não faz verão. Eu eu não vou chegar lá em Brasília e vou resolver o problema do país ou do estado, né, sozinho, não é isso. Mas a gente vai trabalhar muito. A gente tem aí muitas ligações na política, né, amigos que com certeza vão se reeleger, que vão estar lá junto com a gente e vão somar força para a gente poder amenizar principalmente esse problema da segurança pública, que é o problema do estado do Rio de Janeiro. É algo que precisa ser resolvido para ontem. Mas eu quero aqui, de uma maneira geral, agradecer a você, a tua equipe, a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. É sempre muito bom a gente poder falar de política, dialogar, falar das propostas e também fazer uma prestação de conta. Então, agradeço aqui a você por essa oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui, por ter aceito esse nosso convite. O Folha foi criado exatamente para isso, para a gente trazer políticos, para eles falarem o que pensam sobre os assuntos que impactam a vida das pessoas, né. Então, assim, muito obrigado, espero receber aqui você mais vezes, quando você tomar posse, quero você aqui de novo, hein. Não, com certeza, eu vou Se Deus voltar, até quiser, quero porque Guapimirim é muito perto, né? é, Guapimirim já pertenceu um dia a Magé, verdade. né? Inclusive, quero aqui mandar um beijo para nossa prefeitona, minha amiga Marina, que está fazendo também um excelente governo. E um beijo para o Leleco, meu amigo vereador, a todos os vereadores, né? A todos os representantes do povo, a população de uma maneira geral, que todas as vezes que eu venho a Guapimirim, eu estou sendo muito bem tratado, muito bem recebido. E é isso, que a gente possa trabalhar muito por Guapi, por Magé e por todo o Rio de Janeiro. Obrigado, Renato, mais uma vez. E esse foi mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. Não esquece de ativar aí o sininho, se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse, tá bom? Te espero na próxima.